quem está no previdenciário há algum tempo deve ter percebido que o previdenciário mudou. Lá em 2019, quem atuava até 2019, 2018, 2017, antes disso, deve se recordar que esse assunto de planejamento previdenciário, acerto de vínculos, de remunerações, cobrança de consulta, era alguma coisa que até existia, não é tipo, ninguém faz. Até existia, mas era quase ninguém no mercado. Planejamento previdenciário era um ou outro pingado. Não é do jeito que acontece hoje. As pessoas elas vêm buscando planejamento. Hoje está tendo um nível de consciência que muita gente chega no escritório querendo planejamento. É a maioria? Não sei se já é a maioria, mas muita gente já chega sabendo que existe um planejamento. Mas antes de 2019 não tinha isso. E o que mudou? Bom, mudou que veio uma pequena reforma que foi enorme e mudou tudo na vida do advogado previdenciário e na vida do contribuinte. Na vida do advogado previdenciário, porque antes eu conseguia, em pouco tempo, ter uma ideia muito fidedigna de quanto seria aquele benefício e de o que precisaria acertar ou não, porque parece até que antes nem tinha tanta coisa para acertar. Quem tem essa impressão, lá em 2015 nem tinha tanta coisa para acertar assim no INSS, era só entrar com o processo. E hoje não, hoje já mudou. Hoje a realidade de análise de lei complementar, de complementação, de divisão, de indicador, de possibilidades futuras, melhor RMI, mudou o cenário previdenciário. Então eu não consigo mais, eu vou primeiro fazer o cálculo para você, para daí ver se a gente entra com uma ação ou, num caso mais raro, com planejamento. Agora não. Agora fazer o cálculo, entender os 80% ali do caso já é um trabalhão, não é um trabalhinho. Já envolve energia da advocacia. Só que muita gente, nessa mudança de paradigma da área, nessa mudança de como que a área funciona, hoje ela sendo uma área que tem um potencial consultivo enorme. Eu diria que até o potencial consultivo previdenciário é maior que o potencial contencioso, pegando em números. Eu tenho alguns milhões de processos contenciosos, eu tenho algumas dezenas de milhões, talvez uma centena, de pessoas que poderiam ter um planejamento, pessoas que poderiam ter um serviço consultivo previdenciário. Então, considerando que mudou como funciona a dinâmica da área, a gente precisa mudar como nós realizamos o atendimento. E como que a gente vende o nosso serviço, como que a gente faz a abordagem do cliente, oferece o que oferece para ele. Eu vou dar agora, né, na palestra, nesses 20 minutos, eu vou dar um caminho que você pode oferecer o serviço, ter uma grande probabilidade de êxito de fechamento, sem mergulhar na análise, sem mergulhar em cálculo, sem mergulhar em fazer tudo antes do cliente te contratar. O que eu faço diante dessa dificuldade, diante deste novo paradigma de mercado? Você precisa mudar ou aprimorar, lapidar como você aborda esse cliente. E eu quero mostrar para você uma forma que você vai vender, vai fechar um contrato sem fazer um cálculo. O desafio é fechar contrato sem fazer um cálculo, sem dizer tempo de contribuição, sem dizer RMI, sem dizer melhor RMI, sem fazer um cálculo. E é possível. É possível se você souber conduzir a conversa, conduzir a consulta, um atendimento inicial, para o cliente terminar esse atendimento desejando ter você como advogado dele, como advogada dele. Qual que é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que normalmente acontece? O cliente chega, teu escritório, alguns já têm um CNIS, outros não têm um CNIS, você vai retirar o CNIS na hora, consegue o CNIS. E normalmente o escritório de advocacia vai lá, usa o programa de cálculo, está usando o cálculo jurídico, espero, e vai lá e diz: você tem tanto tempo de contribuição, uma RMI talvez de tanto. Daí que começa a conversar com o cliente: vamos fechar alguma coisa ou não. O primeiro grande erro dessa abordagem é que você não gera nenhuma conexão com o teu cliente. Você chega e já pressupõe tudo que ele quer, já pressupõe que ele está querendo, que o que ele precisa é do tempo de contribuição dele, que o que ele precisa é da RMI dele, para só então fechar um contrato. E normalmente as pessoas, apesar de elas quererem, terem essa curiosidade, elas têm outros motivos que levam ela até você. E a primeira tarefa na frente do cliente é descobrir quais são esses motivos. Você tem que gerar uma conexão com o cliente, entender qual que é a situação, qual que é o estado. Por que ele veio te procurar? Por que ele está conversando ali? Porque se ele já chegou até aqui, não importa, eu utilizei uma atração de tal forma, atração de tal forma, boca a boca, cartão, não importa. Ele chegou até você, ele tem uma intenção, ele tem uma vontade de te contratar. E você precisa entender de onde que veio essa vontade.
E para isso, algumas perguntas para gerar conexão vão ajudar bastante. A primeira delas é muito óbvia, mas você tem que fazer é por que você veio conversar comigo. Você tem que saber, é uma aposentadoria? Não é? É um benefício por incapacidade? O que está acontecendo? A partir dessa pergunta, você vai desenvolver a conversa. E ele nunca vai te dar a resposta logo de cara do que efetivamente é. Ah, eu só quero saber qual que é a minha melhor aposentadoria. Eu quero saber se eu devo contribuir ou não. Você vai rebater, você vai trazer uma segunda pergunta. Tá, antes de eu analisar qualquer coisa, me explica por que você está querendo melhorar a sua aposentadoria? Por que você está querendo saber da sua aposentadoria neste momento da sua vida? Porque, bom, eu estou vendo aqui, você começou a trabalhar em 82, dá uma olhadinha no que diz, em 82, pelo menos em 82, ou antes disso até. E agora que você está procurando, o que aconteceu nesse momento de vida que levou você a trazer isso? Ah, sabe o que é? Eu estou com medo de ser mandado do emprego daqui a pouco, ser mandado embora do meu emprego daqui a pouco. Sabe o que é? Eu estou pensando, será que eu não consigo daqui a alguns anos mudar para a praia, viver com a minha aposentadoria? Ou eu estou passando por uma situação da família, eu queria ver se tem alguma forma de adiantar ao máximo essa minha aposentadoria, porque iria ajudar tanto nas nossas condições. Ou simplesmente alguém: "Ah, não, eu tô pensando, daqui a um tempo eu vou ter que me aposentar, vou ter que continuar pagando INSS mesmo. Quero saber se tem algum jeito de eu melhorar ou não". Mas quando você aprofunda em entender: "Tá, mas por que hoje você está vindo procurar isso? O que está te levando a hoje querer saber sobre isso?". Você vai ter informações que vão te ajudar a trabalhar essa venda. Então essa pergunta é muito importante. Por que hoje você está atrás disso que você veio conversar comigo? Depois você pergunta e você aumenta, você quer mostrar para ela como essa situação, isso que ela está vindo até você é algo importante para ela. Você não vai falar para ela que é algo importante, você quer que ela se toque que é algo importante. Então você vai perguntar, você pode, podem ir anotando, tá bom? Podem ir anotando as perguntas aí. Você pode me falar, senhor, colocar a senhora Luciana, Luciana é minha esposa. Você pode me falar, senhora Luciana, por que é importante para você essa aposentadoria? Por que é importante a gente conversar e você ver a sua aposentadoria? Ela vai, por exemplo, trazer algum motivo. Poxa, é importante porque eu tô com medo de como vai ser meu futuro, tô com medo de como vai ser a aposentadoria, tô com medo de como tá o Brasil, tô com medo das eleições, não sei. A gente não tem como saber, a gente só vai descobrir depois que a gente pergunta. E quanto mais ela te falar, mais ela vai estar convencida, mais a Luciana vai convencida ela vai começar a se convencer que: "Opa, eu nem sabia que eu queria tanto assim, que eu precisava tanto assim". E você não disse nenhum tempo de contribuição ainda. Você não disse você não deu nenhuma informação técnica jurídica ainda. Você só está entendendo quem que é a Luciana e o que que ela está precisando nesse momento. Depois disso, você pergunta, pra ela: "E o que que você acha, então considerando isso, o que que você acha que você ganharia, que seria bom para sua vida se você recebesse o valor que é justo, o valor que você dedicou anos de trabalho, o valor que você dedicou tanto tempo trabalhando, contribuindo, porque a gente não está falando aqui, às vezes a gente pega um documento, parece que é coisa simples, né? São umas 10 páginas, mas aqui não são 10 páginas, são 30 anos. 30 anos de história, 30 anos de cada dia ali, 8, 10. A gente sabe que às vezes a gente trabalha 12, 16 horas no dia. Então, o que significa que todo esse período ser realmente um valor justo, que reflete isso. Isso é algo importante? Isso é algo que faz sentido para você ou não? Então você está mostrando para ela: "Nossa, estou falando de uma coisa séria. Não estou falando de qualquer coisa aqui. Aposentadoria é um assunto de alta profundidade. Benefícios, previdência é de alta profundidade". Você está trazendo isso para o racional dela, para ela entender talvez algo que ela não entendia antes, que ela está conversando sobre a vida inteira de trabalho dela. Ela está conversando sobre anos de contribuição. Ela está conversando sobre algo que é muito importante, é muito relevante na vida dela. E você está começando, ela está começando a se dar um peso de importância para aquilo, de que ela precisa entender. Daí você traz outra pergunta. E é muito importante esse começo, gente. Esse começo, pular esse começo e querer ir direto para uma análise, para um tema de contribuição, é que faz as pessoas não venderem. Porque se a pessoa não se vender, se auto-vender o serviço ou a necessidade, não importa o que você coloque de tempo de contribuição ali, não vai fazer ela comprar. Você precisa fazer ela primeiro ter consciência que ela precisa de você. E você vai colocando aos poucos isso, para ela entendendo, para ela entender que ela está querendo. E não é você que está querendo vender, ela está querendo comprar mais do que você quer vender. E daí você pergunta: tá, eu estou vendo aqui que são mais ou menos, sei lá, pelo menos há 30 anos você está trabalhando. Alguma vez desses 30 anos você já parou para analisar se tudo que você contribuiu está certo lá no INSS? Se tudo foi considerado da melhor forma, cada salário, cada tempo de contribuição,
cada vírgula. Você já parou em algum momento nesses 30 anos para verificar isso, para analisar isso? Qual que é a resposta que vem do outro lado? Não, porque ninguém faz isso. E se você tem um cliente previdenciário, você sabe que as pessoas, normalmente, elas nunca fizeram isso. O máximo que elas fizeram foi um tempo de contribuição, mas nunca para ver se está tudo certo. E daí começa a surgir, opa, peraí, algo tão importante na minha vida, algo tão relevante, eu nunca parei para ver como é que tá. Eu estou trabalhando há 20, 30 anos e eu nunca parei para ver como está esse negócio. Daí você pode trazer até uma informação assim, ó. Poxa, você sabia que hoje existem milhões de pessoas na justiça discutindo aposentadoria no Brasil, porque elas não regularizaram a tempo, elas não olharam seu direito na hora, e foi lá, na hora de se aposentar, ficaram com aposentadoria menor do que deveriam, melhor do que teriam direito. E daí aqui você caminha para análise dessa investigação. É uma investigação que vai demorar 10, 15, às vezes 20 minutos. Essas perguntas eu fui falando e já respondendo em brevidade, mas o cliente previdenciário ele tende a conversar um pouco mais, a gente sabe disso, você sabe disso. Então, e não é ruim, você quer que ele fale, que ele exponha nesse momento, porque ele está se vendendo e você quer deixar ele se vender nesse momento. Não interrompa a venda dele, tá bom? Não interrompa a venda dele. E daí sim você vai analisar o CNIS. E você vai fazer uma análise, e a análise do CNIS vai ser uma parte breve ainda, tá bom? Do jeito que eu vou te mostrar. Então, a partir desse momento que ele já começa a se vender, e eu vou compartilhar então com vocês a ferramenta aqui do CJ, com meio de dar um exemplo para vocês como você poderia fazer isso. Deixa eu pegar um cliente aqui, eu já vou abrir para vocês. Olha, eu importei aqui um CNIS na ferramenta de análise do CNIS, então você importa em 2 segundos, você tem essas informações aqui. Então são informações que separam os dados do CNIS, indicadores e salários. E agora você vai para a segunda etapa de venda. Aqui, o seu Floriano. Seu Floriano, deixa eu te contar. Você acha que o CNIS ele quer te dar a melhor aposentadoria, ou você acha que o CNIS tem interesse em talvez você ter a menor aposentadoria possível? Poxa, provavelmente ele vai pensar um pouquinho, acho que ele não quer me dar a melhor aposentadoria possível. Aí você vai falar, eu vou te contar uma coisa, ó. O próprio INSS, nesse caso aqui, ele está dizendo que tem pelo menos 24, contribuições que não vão te favorecer no momento da sua aposentadoria. Eu estou falando que o próprio INSS, você mostra, às vezes tem 3 indicadores, às vezes tem 12 indicadores, você mostra, tá vendo esse daqui? São contribuições que você fez que não contam para todas as espécies de aposentadoria. Essa daqui também. Então, o INSS já está te dizendo que tem pelo menos 41 casos que vai dar problema na hora que você for se aposentar. Se eu pego a análise dos salários, deixa eu te mostrar os salários aqui. Você vai para a aba de salários, que vai carregar todos os salários de forma atualizada. Eu estou dizendo que eu tenho pelo menos 21 salários abaixo do mínimo. Esses salários abaixo do mínimo, com as novas regras, eles não vão contar para sua aposentadoria. Você sabia disso? Eu tenho pelo menos aqui, eu tenho. E deixa eu te mostrar. Tá vendo essa linha aqui de contribuição? Isso aqui é a média de sua contribuição. Você percebe que antes de 2009 ela era menor do que ela é atualmente? Isso significa que isso daqui vai pesar contra você. Se nada for feito, eu já estou falando aqui que você tem pelo menos 40 problemas, 20 dos indicadores mais 21 daqui. Então, você chega pro teu cliente sem fazer conta, mas você mostra o CNIS dele e mostra que o CNIS dele está falando para ele que ele vai ter problema. Então você chega. Então, seu Floriano, esse daqui é o INSS falando dos problemas que você tem. Não sou eu falando, não sou eu analisando, não sou eu olhando a fundo o teu caso. Isso aqui são os problemas que o INSS já disse que vai acontecer. Você acha que tem mais problemas do que o INSS diz que vai acontecer? Ou tem chances de ser só isso daqui? Então você começa a levantar. Ei, peraí. Se o INSS já está dizendo que tem 41 problemas, será que é só 41 mesmo ou não? Então essa é a fase que eu chamo de análise do CNIS, que você mostra a análise do CNIS para o cliente, em 2 minutos ali com o CJ, você já consegue apontar todos os problemas que o cliente vai ter. Eu vou carregar um outro caso de cliente aqui para você ver. Nesse outro caso aqui, olha, já são bem mais casos, bem mais pendências que tem no dado do CNIS. Tem 5 ocorrências indicadores e 2 em período sem data fim. Você fala, tá vendo esse período sem data fim? Corre o risco do INSS não considerar direito o teu tempo de contribuição. Tá vendo esses períodos com indicadores que eu vou te mostrar aqui,
O INSS não vai considerar isso daqui direito. Ele já está dizendo para a gente. Isso aqui não sou eu dizendo que o INSS vai considerar ou não. É o INSS dizendo para você. Então, essa fase, que se você tiver um programa como cálculo jurídico, ela vai durar 5 minutos, mas vai ter um baita impacto, porque você vai dizer: eu estou olhando o teu CNIS, e o teu CNIS diz que o INSS já está dizendo para mim que tem problema. É o INSS, não sou eu, não sai mais ninguém. O INSS está me dizendo que você tem problemas. Você pode aprofundar, pode entrar nos indicadores, ver o que são os indicadores. Mas é uma fase que, se você tiver com essa análise do CNIS aberto, você vai matar em 5, 10 minutos, sem fazer cálculo, sem fazer RMI, sem olhar todas as possibilidades, você só vai mostrar para ele. O INSS está te dizendo que você vai ter problema. Mas, seu Floriano, não para aqui. Porque isso daqui é o que o INSS está dizendo. Esse é o cenário do INSS. Mas tem coisas que não estão no INSS. Deixa eu te contar alguns exemplos, mas são mais de 20 casos. E se você segue a ficha de entrevista previdenciária que a gente tem lá no cálculo jurídico, você vai saber que são pelo menos 20 casos de períodos que podem não estar no CNIS, mas que têm alguma possibilidade de reconhecimento. E daí você cita algum deles. Eu vou te dar um exemplo. Se você pode ter períodos que você trabalhou que não estão aqui. Períodos que você trabalhou ou sem registro, ou que não teve contribuição no INSS, ou que você teve reconhecimento em trabalhista. Então, esses períodos podem não estar aqui. Você pode ter salário que você pagou, que o salário certo pode não estar aqui. Porque você recebeu alguma coisa por fora, porque o patrão ele pagou menos INSS do que deveria. Você pode ter períodos como contribuinte individual que o INSS não registrou, porque antes os registros de contribuinte individual eles eram meio bagunçados. Então, talvez, se a gente analisar todos os seus carnês, a gente vai identificar que tem alguns meses que não estão aqui. Período no exterior não vai estar aqui, período com insalubridade, periculosidade, período rural, período de regime próprio, tem que analisar com muito cuidado. Então, você começa a falar com ele e fala. Começa a falar todos os casos que eu sei que você tem de cabeça. Se você não tem de cabeça, a ficha de entrevista vai te ajudar. E daí a pessoa, poxa, realmente, aposentadoria é algo importante para mim. Tem um monte de coisas que o INSS já diz que eu tenho que arrumar. Tem coisas que o INSS nem diz e que eu vou precisar arrumar. Depois disso, o que você tem que fazer? Você tem que ir para o autoconvencimento. A pessoa tem que se convencer da vida. Ele é da venda. Você vai perguntar para ela: olha, seu Floriano, considerando isso que eu falei para você, qual que é o impacto que uma aposentadoria menor pode ter na sua vida lá para frente? A pessoa, poxa, se eu tiver aposentadoria menor, não vai ser legal. Ela vai te falar. Você sabia que, por exemplo, se der uma diferença de R$ 50, você perde mais de R$ 13.000 de aposentadoria. Agora, se a diferença for de R$ 2.000, que eu já peguei casos aqui no escritório, que deu uma diferença de R$ 2.000 ajustando tudo que tem para ser ajustado, é uma diferença de R$ 500.000 que você vai receber na sua vida. A pessoa dá aquela olhada para trás, tipo, R$ 500.000? Daí você faz uma pergunta. E você acredita que faz sentido para você que todos esses anos que você trabalhou, todos os salários que você contribuiu, eles sejam contados da melhor forma possível para sua aposentadoria? A pessoa, sim, faz sentido, eu quero que seja isso mesmo que eu quero que aconteça. Daí você pergunta. E você acha que resolver e descobrir as possibilidades agora, que você está mais novo, que você tem mais acesso aos documentos, que está mais fácil ir atrás de tudo, é melhor? Ou é melhor você esperar para quando você vai precisar dessa aposentadoria lá no futuro, quando você estiver se aposentando? Quando que você acha que é melhor? Resolver isso agora ou lá no futuro? O que a pessoa vai falar? Provavelmente vai falar: não, é melhor resolver agora, não quero deixar para resolver quando eu estiver mais velho, quando estiver mais difícil para conseguir aposentadoria, quando eu estiver para me aposentar. Daí a pessoa, não, é melhor resolver isso agora. Daí você pergunta para ela, então, considerando tudo isso, que você acha melhor resolver isso agora, que você quer receber uma aposentadoria justa, quer que conte todo o tempo de trabalho e salário da melhor forma possível, tem alguma coisa que te impediria de tomar essa decisão hoje? Então, você traz o contexto que ele falou, não você, ele. Tem alguma coisa que te impediria de tomar essa decisão hoje? Daí vai falar se tem ou não tem, e provavelmente é não, porque ele vai estar envolto nesse cenário. E daí sim você está preparado para começar a mostrar o teu serviço. Então, daí você pergunta essa última pergunta antes de apresentar teu serviço. Então, tá, entendi. Então, se você entender como funciona o meu serviço, como que eu posso te ajudar a resolver tudo isso, você fecharia o contrato comigo hoje? Você fecharia o serviço comigo hoje? E daí a pessoa provavelmente vai te falar, sim, eu fecharia. E você acabou
de concluir a venda antes de apresentar qualquer coisa. E daí você vai apresentar o teu serviço, vai falar: olha, para o teu caso, eu acredito que a gente tem que começar com um planejamento previdenciário, independente de você ter direito à aposentadoria agora ou não, porque eu tenho que analisar todos os casos. E isso, daí eu vou analisar tudo isso que o CNIS já está falando que está errado. Eu vou analisar os outros pontos que estão fora do CNIS, mas eu preciso ver ponto a ponto. São 20 pontos e eu vou analisar eles a fundo para você. E para daí descobrir qual que é o melhor caminho para sua aposentadoria para garantir que você vai ter o melhor valor. E garantir não só que você vai ter o melhor valor na sua aposentadoria lá na frente, mas se alguma coisa acontecer com você no meio do caminho, isso é bem importante, gente. Se alguma coisa acontecer com você no meio do caminho, para saber que o teu benefício por incapacidade, eu não quero que aconteça, mas se vier acontecer, que ele vai estar certo. Se vier acontecer uma pensão amanhã, Deus me livre, mas que a tua esposa, o teu esposo vai ter uma pensão justa e não vai precisar passar por um processo judicial que às vezes demora anos para então conseguir o valor justo. Então, não é só sobre proteger a tua aposentadoria, você protege a tua aposentadoria, protege os benefícios por incapacidade que porventura possa acontecer e protege a tua família caso tenha alguma fatalidade. Então, você mostra para ele que não adianta deixar só para o futuro. E daí você fala o teu preço. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês curtiram, se faz sentido essa abordagem de vendas e se vocês acreditam que com essa abordagem é possível vender mais no escritório de advocacia de vocês, sem precisar fazer cálculos ou sem precisar fazer uma análise profunda do caso antes de começar a vender.